Olha, eu tenho muita notícia boa para o Brasil aqui e é urgente, hein? Marcos Rubio, senador americano, solta bomba, Barroso se ferra nos Estados Unidos, FBI, Interpol acionado às pressas. É sobre isso que eu vou falar aqui no nosso Expresso Notícia Nacional. Dê o seu like, ele é muito importante, inscreva-se, ativa o sininho das notificações. Vamos juntos porque a notícia não para por aqui. Eu tenho aqui um levantamento, informações dando conta de que o senador americano Marcos Rubio está no centro de uma polêmica que promete abalar as estruturas do Brasil. De acordo com publicações já na rede social mais livre do mundo do bilionário Elon Musk, Rubio teria recebido informações sigilosas de delação de Hugo Carvajal. Quem é Hugo Carvajal? Quem é esse cara que pode colocar o presidente do Supremo Tribunal Federal em uma situação complicada? Ele é apontado diretamente para o ministro Alexandre de Moraes e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, como figuras envolvidas em, preste muita atenção, não afirme nada aqui nos comentários, somente ouça a informação, por supostas fraudes eleitorais e esquemas internacionais. Ou seja, aquilo que a direita conservadora, qualquer pessoa que pensa um pouquinho, começa a fazer sentido as viagens dos ministros da Suprema Corte Brasileira aos Estados Unidos, o discurso empolgado, do Luiz Roberto Barroso: nós derrotamos o bolsonarismo na Universidade de Brasília. Dá para entender e compreender o quão à vontade estava o ministro todo-poderoso Xandão metendo a Polícia Federal mandar o pé na porta de conservadores brasileiros, derrubando contas, brigando com Big Techs, como que se não houvesse amanhã, como que se não houvesse justiça no Brasil, não é verdade? Aí eles falam: não, nós somos a justiça no Brasil, aqui a gente pode fazer tudo. E nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos nós temos costas largas. A eleição do presidente americano Donald Trump está suscitando, sua administração está batendo pesado em cima de muita coisa que está acontecendo aqui na América Latina e está usando Hugo Carvajal. Já vou falar um pouquinho mais dele para você. É um venezuelano, é um general de altíssima patente do governo venezuelano, que novas informações acabam de surgir, que para que ele possa pegar uma pena um pouco mais leve, ele chorou muito nos seus depoimentos, porque ele foi preso na Espanha, esse general venezuelano, extraditado para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos a conversa é a seguinte: você é um conspirador, você faz parte do narcotráfico junto lá com o Nicolás Maduro na sua terra e você cometeu um crime internacional. Aqui nos Estados Unidos, meu irmão, diferentemente lá na sua terra comunista que não tem lei, aqui, preso aqui, no mínimo você vai pegar prisão perpétua, nunca mais você vai ver tua família, não vai ver teus netos, você não vai ver. O homem desesperou. E aí no interrogatório o cara deu com as línguas nos dentes, segundo informações, citou um esquema internacional de fraude envolvendo o Tribunal Brasileiro, o TSE brasileiro, Barroso e Alexandre de Moraes. Isso, gente, são informações que nós ainda estamos levantando. Supostamente uma parada mais sinistra do que nós podemos imaginar e que os Estados Unidos descobriu. As alegações que explodiram nas redes sociais sugerem que o FBI, Interpol, foram acionados para investigar, com Barroso sendo o principal alvo nos Estados Unidos. O homem do perdeu mané,
o homem que deu essa resposta para um cidadão brasileiro, parece estar no bico do urubu. A narrativa começou a ganhar muita tração no final de 2024 e foi abafada pela mídia brasileira. Muitos acontecimentos surgiram e ninguém falou mais nisso. Porém, esse assunto volta à baila, sendo discutido principalmente na Espanha, por conta que virou um assunto na Espanha o Alexandre de Moraes e o que está acontecendo no Brasil por conta do jornalista Oswaldo Eustáquio. Por conta das tentativas frustradas do governo brasileiro em tentar extraditar o Oswaldo Eustáquio e o checkmate, a canetada do Supremo Tribunal Federal da Espanha dizendo: aqui não é Brasil, gente. Tem lei no nosso país. Não adianta mandar ministro Itamaraty vir com conversa fiada, porque aqui nós não vamos extraditar o rapaz. Porque nós sabemos que vocês estão com intenção politiqueira de calar a voz dele. Isso toma uma notoriedade na imprensa. A imprensa espanhola começa a fazer investigações. Peraí, mas nós não prendemos um general venezuelano porque nós temos acordo com os Estados Unidos que qualquer cidadão procurado no mundo pelos Estados Unidos ou por nós aqui da Europa, pisou na Europa, a gente extradita para os Estados Unidos, pisou nos Estados Unidos, eles mandam para nós aqui na Europa. Por que você acha que o Alexandre de Moraes não está viajando mais para nenhum país da Europa? Por que você acha que Maduro não sai da Venezuela? Só veio para o Brasil. E o pior, além de pisar no Brasil, um criminoso internacional ter pisado no Brasil, isso provocou a relação diplomática com outros países, porque os outros países falaram: quê? Acabou de ter uma fraude eleitoral lá escancarada de um ditador do lado deles. Além deles reconhecerem a eleição, o único país que se diz democrático reconhecer a eleição de um inquisitor, de um cara que perseguiu os seus opositores, gente que sumiu, gente que está exilada em outros países, o Tribunal Superior Eleitoral deles não querendo mostrar a prova dos boletins de urna, uma fraude escancarada e ninguém podendo falar nada. Agora o exército brasileiro está batendo continência para o Maduro, que veio para o Brasil a convite do Lula. E isso, gente, começou a repercutir no mundo. Então, voltando à história aqui, né? Vocês sabem que países diplomáticos e sérios, onde um bandido internacional pisa, extradição e ponto. Ok? Como o Brasil fez com o Battisti. O Cesare Battisti, no governo Bolsonaro. Lula escondia Cesare Battisti no Brasil, um dos maiores mafiosos italianos. Bolsonaro assume a cadeira da presidente e manda o Cesare Battisti para a Itália. A Petelândia ficou um perigo. Como fazer o negócio dele? Bandido, meu irmão. Bandido. Mandou de volta para o país. Mas, diferentemente de exilados políticos, que são inquiridos por essa gente, por essa turma da esquerda, a Espanha então começou a escafunchar, descobriu que agora no atual governo Trump, por que eu estou contando essa história? Só para você entender como que essa notícia surge e como é que ela começa a balançar, rumores balançando o planeta. Esse tal de Hugo Carvajal, general, preso na Espanha, que serviu o exército da Venezuela por muito tempo, e as maracutaias acobertou narcotráfico, narcoterrorismo, preso na Espanha, é extraditado para os Estados Unidos e agora, através do governo Trump, começou uma interrogação. Como eu disse para você, o governo americano fez uma pressão nele lá, ele deu com a língua nos dentes, então surge o nome, repito, de Barroso, de Moraes, do Tribunal Brasileiro. E isso, gente, é inacreditável. É inacreditável. Eu estou lendo aqui as informações, não é? Que fontes confiáveis não confirmam as alegações. E o STF já classificou essas denúncias semelhantes a fake news no passado. Ainda assim, o nome do Barroso está sendo arrastado nas redes sociais, comentado na Espanha, comentado nos Estados Unidos, blocos de jornais, colunas jornalistas
todo mundo comentando e dizendo: tem alguma coisa? Por que é que um tal de Hugo Carvajal, ex-general alta patente da Venezuela, citou o nome do Tribunal Brasileiro e lá do lado do país vizinho houve uma fraude eleitoral, Maduro no Brasil, o exército brasileiro batendo continência pro terrorista, prendendo senhores e senhoras com bandeira nas costas? Gente, tá acontecendo alguma coisa no Brasil. Isso acendeu um alerta na comunidade internacional que a partir de agora passa a comentar esse assunto. É muita informação, mas sim, tudo isso leva a crer que essa galera está perdida, estão sendo conhecidos no mundo como pessoas, no mínimo, suspeitas de um crime contra a humanidade jamais visto na história do Brasil. É muito importante que você dê o seu like, comenta e compartilha para você ajudar o Brasil, ajudar o canal e também ajudar você mostrando para o algoritmo do Google que você não é trouxa e que você, se interagindo aqui, você passa a receber conteúdos de direita informativos aí no seu celular, mas tem que interagir. Shalom.